Senta aí, porque hoje eu vou explicar para você porque Deus algumas vezes vai retirar o escolhido do ambiente, do convívio familiar durante o processo de transformação para cumprimento da promessa, para cumprimento do propósito. Deus ele faz tudo de uma forma intencional. E é preciso estar atento à maneira que Deus está agindo e se submeter à vontade dele. Embora seja um processo bem dolorido, Deus sabe o que é melhor. Então entenda, você escolhido, quando é separado até mesmo do seu convívio familiar, é porque você é o precursor. O precursor é como se fosse um desbravador. O desbravador ele vai percorrer um caminho que nenhum dos seus percorreu antes de você. Então você veio para quebrar um padrão familiar. Às vezes um padrão familiar de vícios, de pecados geracionais, um padrão de comportamento que é nocivo. Você veio para fazer essa quebra. Você veio para ser aquele que vai mudar a história das gerações futuras. Entende? Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos que vão clarear o seu entendimento e você vai conseguir se alinhar mais rapidamente com a vontade de Deus, derrubando aí as resistências e muitas vezes os questionamentos na sua mente do porquê é necessário fazer isso. E você vai entender que em tudo está o amor de Deus. O primeiro exemplo que eu vou dar para você é de Abraão. Deus pede para Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela e vá para onde eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, eu engrandecerei o seu nome e a partir de ti todas as famílias, todas as gerações serão benditas. Deus estava confiando algo muito grandioso para Abraão, mas a condição era que ele saísse da terra e do meio dos parentes dele. E por que isso era necessário? A família de Abraão era toda idólatra. Se Abraão permanecesse naquele lugar, Deus não conseguiria trabalhar na identidade dele, no caráter dele, porque envolvia um sistema. Era necessário quebrar aquele sistema. Então, às vezes que Deus vai tirar do convívio, é porque ele precisa fazer em você uma obra e próximo dos seus vai ter muita dificuldade, vai ter muita barreira, então ele tira você do meio para poder concluir isso. Mas é importante você saber que antes mesmo dele te escolher, ele tentou na sua linhagem buscar alguém que fizesse isso. Deus ele fica visitando de geração em geração para ver se ele acha um coração disposto a servi-lo, um coração ensinável, para ver se ele encontra alguém que vai realmente se entregar por completo a ele, que vai andar debaixo dos princípios que ele está estabelecendo. Então Deus ele busca isso na linhagem, um coração de adorador que vai adorá-lo em espírito e verdade. E ele encontrou isso em você. Então, provavelmente ele viu isso em você e por isso ele tirou você desse seio familiar para que ele possa executar então através de você os propósitos dele. Não é porque você é o alecrim dourado e você é o mais especial. Provavelmente Deus buscou na sua linhagem, mas ele não encontrou. E você vai ser o precursor, como eu disse, o pioneiro, o desbravador que vai trilhar um novo caminho nunca percorrido antes. O outro exemplo que eu vou dar é o exemplo de José. Veja, José ele teve um sonho, aonde Deus revelou o propósito da vida dele para José. E só o fato de José contar o sonho para os seus irmãos fizeram com que os irmãos se reunissem, se agrupassem e tramarem a morte de José. José ele não foi morto porque Deus não permitiu, mas a intenção era matá-lo. Então eles lançaram José no fundo do poço e aí o Rúben, que era o filho mais velho, falou, não, nós não vamos matar o nosso irmão. E coincidentemente estava passando por ali uma caravana de ismaelita que José foi vendido para essa caravana, porque José precisava ser retirado do convívio familiar. Os irmãos não iriam suportar, e até mesmo o pai não iria suportar, vendo que José era o escolhido para cumprir um propósito de Deus.
Eles estavam indagando, quer dizer que nós vamos ter que nos curvar então a você? Então eles não iriam aceitar isso de bom grado. Então Deus teve que tirar José do convívio. José ele foi vendido para uma caravana que levou ele para o Egito, porque o Egito era a escola de José. E José teve que percorrer aí longos 13 anos. O processo de José durou 13 anos. Desde que ele teve aquele sonho até ele ser colocado na cadeira de governo, foram 13 anos de processo. 13 anos longe da família, 13 anos sofrendo injustiça, 13 anos sofrendo humilhação, 13 anos sofrendo maus tratos, rejeições e tudo que você pode imaginar. José passou. Mas Deus cumpriu na vida dele. Porém, ele teve que se afastar do convívio familiar. Eu acredito que muitas noites ele chorou. Muitas vezes ele questionou a Deus a respeito do que estava acontecendo na vida dele. Mas ele nunca deixou de cumprir princípios. E durante o processo é necessário cumprir princípios para que a promessa possa realmente se cumprir. José não caiu nas ciladas que foram armadas contra ele. Então entenda, tem outros exemplos. Gideão também enfrentou a mesma coisa. A família de Gideão também era cheia de idolatrias. Ele teve que derrubar o poste ídolo do pai dele. Imagina o choque, o atrito ali entre as gerações, por conta daquilo que Deus colocou no coração de Gideão. Então entende que muitas vezes é necessário porque você está indo contra um sistema. Então entenda, nunca se trata de pessoas, se trata de um propósito de Deus. E todo propósito de Deus, ele vai contra o sistema. O sistema não aceita aquilo que é diferente, aquilo que é fora do padrão daquilo que é comum, entende? De início o sistema resiste, então muitas vezes é necessário sair. Isso não é para sempre. Nós vemos que José, quando ele foi levantado do governador, veio a fome, depois ele acabou perdoando toda a família, todos os irmãos e ainda sustentando eles. Então, queridos, entenda que faz parte de um processo. É um estresse muito grande quando a família não entende. Deus te dá uma visão, essa visão está com você, mas essa visão não está com eles. E eles vão querer atacar você, desmotivar você, não porque eles são maus, mas porque eles não entendem o que Deus está fazendo em você. Para que Deus possa trabalhar em você de uma forma que você possa compreender melhor todo o processo, tudo aquilo que Ele está fazendo, muitas vezes é necessário sim remover do convívio familiar. Tem mais uma coisa. Todos os bloqueios que nós carregamos foram construídos, foram inseridos através desse sistema familiar. Então, como que Deus vai quebrar um bloqueio que existe em você se você está justamente no ambiente onde você foi bloqueado? Entende? Porque é necessário muitas vezes sair. Então, não se revolte contra Deus. Entenda esse processo como algo maravilhoso, uma transformação que Ele está fazendo em você. Quando você estiver totalmente curado, você vai voltar para os lugares da onde Deus te tirou e você vai poder ajudar, libertar muitas pessoas também. Amém? Então se submeta, se renda, não se volte contra Deus, seja grato, agradeça por você ter sido escolhido dessa vez para ser o precursor, o desbravador que vai à frente trilhando esse caminho lindo, que é o caminho que Jesus Cristo já percorreu por nós, já venceu por nós, para que a gente vá seguindo a liderança dele. Amém?